Ah, o Japão, país detentor de uma das culturas mais abrangentes e brilhantes já vistas, a cultura dos animes. Tantas obras fantásticas e marcantes que mudaram a vida de milhões de pessoas no decorrer dos anos, né? Só que existe nesse mundo uma coisa que é muito mais abrangente, é a putaria. E se pelo que a gente vê em documentários e vídeos sobre a própria indústria adulta, que faz produções performadas por pessoas reais, já tem um mar de bizarrice tenebrosa e medonha e criminosa, quando você replica esse tipo de conteúdo com personagens fictícios, ilustrados, o parâmetro do que é aceitável de se produzir vai pro absoluto caralho. Um dia eu decidi fazer um vídeo sobre School Days, que fora do que foi adaptado oficialmente no anime, tem uns OVAs que são mais explícitos. Eu não falei deles porque eu não tinha a pretensão de dar muita ênfase a esse tipo de conteúdo aqui no canal. Mas nos comentários daquela benção daquele vídeo maldito, a galera começou a pedir pra falar de outros animes que eram só literalmente hentai e ponto. Só que, mano, eu não vou fazer um vídeo de, sei lá, 10, 15 minutos falando de um hentai, saca? Então eu tive uma ideia simplesmente genial que eu com certeza não me arrependi. Eu pensei, por que eu não faço um vídeo só pra todos os hentais que me mandaram? É, o amor próprio foi de arrasto. Cá está. Primeiro aviso, eu acho que isso é óbvio, mas esse conteúdo não foi feito pra crianças. No geral, os conteúdos que eu faço no canal não são feitos pra crianças, mas esse aqui, mano, se você é menor de idade, cai fora. Eu sei que eu não tenho controle nenhum sobre a decisão de vocês, mas pelo menos avisar eu preciso. Segundo, a dinâmica vai ser a seguinte, eu peguei os hentais que vocês comentaram, a maioria foi do vídeo de School Days, que foram 5, e eu vi o suficiente pra pegar a lore do negócio. Eu não vi eles inteiros em sua maioria porque eu não me odeio tanto assim. E eu vou discorrer um por um qual que é a fita do negócio e dar uns pitacos no caminho. Ao fim de tudo, eu vou expor as minhas conclusões sobre se é que dá pra concluir alguma coisa disso aqui, beleza? Bora lá. O primeiro, e que provavelmente foi o mais comentado, talvez por culpa minha, já que eu cito ele no vídeo de School Days, é Boku no Pico, o maldito, o tenebroso e se pá o menos pior daqui. O que a gente tem aqui afinal? Uma capa com um leque que parece ter uns 20 anos e uma menina loirinha que parece muito ser menor de idade, comendo sorvete e demonstrando uma intimidade estranha, pra dizer o mínimo. Bom, é um hentai. Pegando pra assistir, a gente é apresentado a Pico, uma pré-adolescente que logo nos primeiros minutos é avistada nua lavando as suas roupas no meio da praia por esse maluco, o Tamotsu. E como se isso já não fosse meio pá, esse cara que é claramente um adulto fica muito interessado nessa mina que claramente é uma menor de idade. 190, por favor. Mais tarde, no mesmo dia, o Tamotsu vai numa cafeteria de um velho e descobre que a atendente é a menina loira da praia, e descobre também que ela, na verdade, é um moleque, o neto do dono que por algum motivo usa um avental feminino pra trabalhar. Não sei se ele é só um fanboy ou se daqui a pouco poderia se tratar de uma mina trans, não que o anime ligue pra isso, a única coisa que eu sei é que ele é de menor. Apesar disso, como os dois sentem uma conexão muito grande e o vô do moleque tá pouco se fudendo, eles decidem começar a sair juntos e passam a ter vários encontros, os quais sempre, sem exceção, terminam neles metendo. E é isso, não tem muito o que falar não, na verdade. Seria só um yaoi médio não fosse o fato do Pico ser a f***das de um menor de idade. Mas é, meus queridos, o Japão tem isso a rodo e nem precisa ir pros hentai pra ver. Não é o primeiro e nem o último, os cara curte, né? Fazer o quê? E no mais, o hentai ele se baseia nos dois tendo esses encontros e tendo essas interações íntimas, que às vezes incluem umas coisinhas meio diferenciadas que por algum motivo traumatizaram muita gente mais do que o próprio conceito do bagulho. E até onde eu sei, nos próximos episódios vão aparecer mais moleques que, assim como o Pico tem essa aparência mais afeminada, que são todos menores de idade pra variar, e eles vão se incluir nessas gracinhas deles, mas enfim, é sobre isso. E não tá muito bem não. Próximo. Agora fica embaçado. Euforia conta a história desse grupo formado por um moleque e 6 minas que se veem presos numa sala branca onde uma voz misteriosa propõe um jogo em troca da liberdade deles. Só que né, o jogo basicamente vai ser que todas as minas do recinto vão ter que transar com um maluco pra que eles possam escapar. E não tem outra alternativa, bicho. Tem uma mina que se recusa a fazer e parça, Deusa tem a cadeira elétrica nela. E vendo que não tem jeito, os personagens então decidem obedecer à voz. O problema, além de tudo aqui, é que o protagonista ainda é um gigantesco de um filho da puta, com o espírito de porco que vai tirar todo o proveito possível da situação, enquanto as coitadas, menos essa, estão vivendo a porra do inferno na Terra. E tem regras ainda, ele vai ter que ir individualmente com cada uma pra sala onde rola as bizarrices e seguir as instruções que o jogo dá. Só que a dinâmica de cada uma é um lance diferente, e mano, é nojento pra caralho, em muitos sentidos esse bagulho, papo. Eu não quis nem passar do primeiro episódio, primeiro porque já foi mais do que eu tava disposto a me submeter, e segundo porque anos atrás eu vi um vídeo do Batman anime sobre e viado, piora muito. Próximo. Kaifuku quase te faz esquecer de que ele é um hentai no começo. Eu, na verdade, fiquei até um pouco
puto quando eu peguei pra ver, porque tem umas coisinhas aqui e ali até interessantes no início. Mas vamos lá. Kaifuku se passa num mundo medieval e nos apresenta o Keiaro, que é um healer, um curandeiro. O problema é que nesse universo o poder de um healer faz com que ele, além de curar a pessoa, receba as experiências de vida dela, independente do que seja. E quando o menino Keiaro, um moleque novo, jovem, descobre isso, o poder se torna um inferno pra ele e ele decide fugir pra não ter que usá-lo. Porém, ele acaba sendo capturado pela princesa Flare, que tinha o objetivo de derrotar a rainha demônio. Só que essa arrombada aí projeta uma droga pra viciar o moleque e transformar ele meio que num pet dela. Ele não consegue escapar e ela fica obrigando ele a usar o seu poder. Os anos se passam e ao longo deles o Keiaro é abusado, é agredido e passa pelo inferno na mão da Flare e dos outros heróis. Só que depois de tanto ser drogado e de tanto curar todo mundo, ele não só se torna imune à droga, como também aprende as técnicas dos heróis e fica muito foda. Com tudo isso em mãos, ele faz um plano. Quando chega a hora da grande batalha contra a rainha demônio, ele deixa os outros se fudendo com os ataques dela, derrota a mina por conta própria com os poderes, tudo que ele adquiriu e acumulou, e coloca as mãos na pedra filosofal que ela tinha, a qual a princesa Flare e o pai dela pretendiam usar pra dominar o mundo todo. E ele confronta a Flare falando que ele vai usar a pedra pra voltar no tempo e curar a corrupção do mundo. Ele volta de fato e manipula ele mesmo do passado, que não sabia de tudo que ia rolar, aí até a fada estrela e pedir pela visão dos espíritos que vem em tudo. Quando ele pede isso, ele recebe todas essas memórias dessas coisas terríveis que ele passaria. Assim ele estaria preparado pra lidar com tudo isso. Olha que interessante, da hora. Mas daí, sabe o lance de curar a corrupção do mundo? Esquece! O que ele se compromete a fazer, na verdade, no lugar disso, é tudo o que for preciso pra destruir a vida daqueles que destruíram a dele na outra realidade. Mas, sabe como que ele vai fazer isso? É obviamente que estuprando barra tratando com todo mundo que ele puder, o máximo que puder, e formando um harém enorme ao redor dele, incluindo a própria Flare, a quem ele manipula a mente pra virar o bichinho dele, e mais um monte de mina que ele conhece e se envolve na sua jornada. Kaifuku é sobre isso. E se em algum momento da sua vida você se sentir despropositado, sem valor, inútil, lembre-se de que alguém escreveu essa merda. Próximo. Otomidori conta a história desse trio composto pelos irmãos Kazuki e Rinka e pela Otomi, a amiga deles. Os três se conhecem desde bem novinhos e o Kazuki e a Otomi nutrem uma certa paixão entre eles. É, mas f***se, você quer ficar feliz, você fuma um beck, porque isso aqui é um hentai e a gente vai te deixar triste. Primeiro que a irmã do moleque fica querendo dar pra ele, tá bom? Só que o BO vem depois disso, quando meu mano Kazuki se depara com a Otomi andando junta de um maluco estranho na rua. Ele fica preocupado e corre atrás dela, mas é impedido pela irmã, e quando se dá conta, não vê mais a garota e acha que foi imaginação dele. Quem dera, pai. A desgraça, no entanto, chega junta de um DVD na caixa de correios do garoto. E quando ele bota pra rodar, ele se vê diante de um vídeo de uma mina sendo chantageada por vários homens. E quando o vídeo roda mais um pouco, ele descobre que é a Otomi. Mas pior, na semana seguinte ele recebe um novo DVD, e a gente descobre que as pessoas que estão abusando da garota são membros da família dela, incluindo o pai e o irmão da mina. Ela obviamente fica desgraçada da cabeça, mas tenta disfarçar, apesar do moleque passar a agir estranho com ela. O que com certeza é uma ótima reação, em vez de chamar a mina pra tentar entender que porra é essa que tá acontecendo, né, seu filho da puta? Mas ainda piora, porque depois que o leque já recebe uns 10 DVDs, ele descobre que quem tá mandando gravar essas porra é a irmã dele, que ela ainda tá se vendendo pra um dos malucos em troca disso. Ele até ouve a irmã no vapo com o cara, mas acaba sendo apagado por um leque com um guarda-chuva. Crânio duro da o guarda-chuva chega em torta. E não bastando tudo isso, ele ainda acorda sendo estuprado pela irmã, que conta pra ele que a Otomi ficou grávida de um dos malucos lá. Daí ele termina de surtar e só aceita ficar com a irmã mesmo. Mas é quando o anime dá um twist. O Kazuki acorda adulto. Ele, na verdade, se casou com a Otomi. E eles, inclusive, têm uma filha e estão esperando por outra. Tudo aquilo não passou de um pesadelo. Só que não, depois a gente descobre que rolou tudo aquilo sim, a filha nem é dele e a Otomi segue transando com os parentes dela até hoje. Viva o Japão! Mas agora, pra gente finalizar, vamos dar uns passos atrás. Atrás dos animes hentai, dos mais conhecidos, e atrás dos hentais perturbadores pra caralho, e falar de um mangá hentai que é bem mais fácil de digerir e que nem é tão conhecido assim. Contexto. Algum tempo atrás, um inscrito me sugeriu falar de Monokage no Iris, sem falar a princípio que era um hentai, só falando que era uma obra muito profunda. Eu descobri logo em seguida, e quando tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, eu decidi incluir ele. Monokage no Iris conta a história de um adolescente que se depara um dia com uma mulher mais velha tocando uma num beco. Não conseguindo tirar a mina da cabeça, ele acaba indo atrás pra se encontrar com ela,
descobre que ela também estava atrás dele. Desse dia em diante, os dois passam a ter frequentes encontros com o intuito de vapo, apesar do vagabundo ter uma namorada e da desgraçada ter um marido. E conforme eles vão se encontrando, eles começam a se apaixonar um pelo outro e a ignorar todo mundo ao redor. E é aí que o negócio começa a desandar. Não que o fato de ser uma adulta transando com um adolescente já não seja um problema. Em meio a tudo isso, a namorada do moleque passa a se encontrar com um moleque que abusou dela e ela desenvolve uma síndrome de Estocolmo. A mãe dele passa a transar com um moleque da mesma idade do filho. Ele descobre as duas coisas, sai com a mulher mais velha pra uma viagem em que a gente descobre que quando ela era mais nova, a mãe dela sumiu do nada e ela passou a transar com o próprio pai, até o dia em que o maluco do nada amanheceu morto. A gente descobre que o marido dela é um amigo do pai dela, então é um moleque muito mais velho que ela. E é broxa, inclusive. Daí o cara encontra os dois na viagem, leva ela embora, o moleque vai atrás, o velho não consegue tancar a esposa, o protagonista chega e come ela na frente do cara, que aí sim consegue ficar duro, meu Deus do céu. No final ela sai numa viagem de trem com o protagonista, mas desce numa estação enquanto ele ainda tá lá dentro e os dois enfim seguem com as suas vidas a partir daí. E me fala que apesar de tudo, depois dos outros esse aqui não foi quase um alívio. E foi aqui que eu decidi parar, até porque felizmente não me mandaram mais nenhum hentai nos comentários, pelo menos não que eu me lembre. E ao fim de tudo isso, o que dá pra gente concluir? Eu não sei vocês, mas eu concluí que o Japão me assusta. Hentai são uma coisa... Hentai é uma prova de que um ser humano com tesão às vezes é a coisa mais próxima que existe do demônio. Assistir esses hentais prestando atenção na história me fez sentir um certo vazio, como se uma parte da alegria que existe em mim fosse arrancada à força por um monte de boneco 2D metendo. São realmente fantásticos os tipos de conteúdo que os criadores, produtores, sei lá, de hentai bolam com o único intuito de sexo. O mais cabuloso de hentai, assim como eu tinha falado no início, é que uma vez que é só um monte de desenho, não são pessoas reais, os malucos têm aval pra fazer qualquer coisa. Eles vão lá e fazem mesmo e foda-se. Se eu tiver uma mensagem pra passar pra vocês, não vejam hentai, não vejam porno de maneira geral, vai destruir a sua vida. Bebam água, comam direito, se exercitem, saiam com os amigos, essas coisas aí. Eu não sei se esse vídeo vai bem, parte de mim espera que não, assim eu nunca mais faço nada do tipo. Porém, se ele for bem e se vocês por acaso quiserem uma parte 2 e conhecerem algum hentai esquisito, bizarro, maldito, que vocês me odiando profundamente queiram que eu veja e traga aqui no canal, deixa nos comentários, tá? Mas então foi isso, valeu por assistir, curte, hypa o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajuda com o canal e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, o Cauã Mito 10 e a Yumi Yano. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando